Nessa aula, nós vamos dar continuidade à implementação da nossa loja virtual, do nosso cadastro de funcionário. Então, eu já fiz a implementação do modelo do nosso funcionário, já fiz a implementação do repositório e agora nós vamos continuar a implementação do controle. Então, a princípio, meu controle ele tem dois métodos. O primeiro método é para chamar o formulário do cadastro e o próximo método é para chamar a lista do cadastro. As primeiras alterações, como nós vamos trabalhar com um banco de dados, então eu preciso do repositório do funcionário. Então vamos declarar aqui um objeto do tipo funcionário repository. Então vai ser o repositório. Funcionário repositório. Além disso, como estamos trabalhando com a injeção de dependência, eu vou adicionar a notação auto-wired. Agora, pessoal, eu vou começar a alteração por esse método que chama a tela de cadastro. Nesse caso, ao invés de retornar uma string, vamos retornar um objeto do tipo model and view. Retornamos o tipo. Esse método ele vai receber também um funcionário. E esse funcionário ele vai ser repassado para a visão, para o nosso HTML. Porque em alguns momentos, por exemplo, na edição, como nós vamos aproveitar o mesmo formulário, então esse método ele vai receber o funcionário que vai ser editado e esse funcionário ele vai ser repassado para a visão para ser renderizado. Então aqui nós vamos criar um objeto do tipo model and view, onde nós vamos especificar qual a visão que será renderizada para o usuário. Model and view. A visão que será renderizada é essa que está dentro do administrativo, esse formulário de cadastro. Então vai ser o administrativo funcionário / cadastro. E para essa visão, nós vamos adicionar um objeto. O nome do nosso objeto vai ser funcionário. E o valor desse objeto também vai ser funcionário. Coincidentemente, eles estão com o mesmo nome. Porém, não é algo obrigatório, tá? Então, eu estou passando um objeto que tem um errinho, add object. Então, estou passando um objeto funcionário e o valor desse objeto vai ser também funcionário, que representa o nosso objeto do tipo funcionário. E eu vou retornar o meu MV, Model and View, certo? Então, assim que eu chamar essa URL, eu vou ser renderizado, eu vou ser redirecionado para essa página. Próximo método que nós vamos implementar é o método para salvar um determinado elemento, um determinado funcionário no banco. Então, esse método nós também vamos fazer com que ele retorne um model and view. Salvar. E esse método ele vai receber como parâmetro alguns elementos. Vamos trabalhar com validação, então já vou adicionar aqui uma notação @valid e ele vai receber um funcionário. Então, assim que nós fizermos uma requisição para esse método, automaticamente o Spring MVC ele já vai atribuir cada valor dos campos a seus respectivos atributos desse objeto funcionário. Vamos receber também um bind result para quando nós estivermos trabalhando com as nossas validações, certo? Então, já fica implementado. Aqui nós vamos fazer uma condição. Então, se o result tem algum erro, nós vamos retornar
o nosso método cadastrar, passando o nosso funcionário como parâmetro. Por enquanto, nós não adicionamos nenhuma validação na nossa entidade, como a obrigatoriedade de um determinado campo e assim por diante. Quando nós adicionarmos, então o próprio Spring ele já vai verificar, já vai fazer a validação, e caso tenha algum erro, nós vamos redirecionar o usuário para a própria página de formulário, passando o funcionário que foi recebido como parâmetro. Então os campos eles continuarão todos preenchidos. Caso contrário, se não tiver nenhum erro, vamos chamar o nosso funcionário repository, e vamos salvar essa informação no banco de dados. O nosso retorno, por enquanto, vamos direcionar o usuário para o próprio formulário de cadastro. Turno de cadastrar, vamos criar um novo funcionário. Então vamos chamar o próprio formulário de cadastro, passando um novo funcionário como parâmetro. Então, consequentemente, a tela ela vai estar toda sem preenchimentos, certo? Então finalizamos a implementação de alguns métodos básicos. Falta um outro detalhe. Nós precisamos de adicionar o nosso mapeamento. Então, nesse caso, o formulário ele vai ser submetido via post, para as informações não aparecerem na URL. Então vamos adicionar o post em map e vamos incluir também qual vai ser o mapeamento. Nesse caso vai ser administrativo / funcionários / salvar. Então quando nós tivermos uma requisição para essa URL, esse método salvar ele vai ser chamado. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.